em ti. Ou seja, é para nós despertarmos o dom que há em nós. Entenda uma coisa. Deus, Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos formou e Ele colocou um dom sobre as nossas vidas. Mas é que muitas vezes não queremos despertar isso. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre os dons naturais, os dons espirituais e os dons ministeriais. Ou alguns podem dizer talentos. Mas eu quero tratar como dom para que você venha entender que muitas vezes eu tenho, mas eu não me desperto para fazer. Sabe o que eu faço? Sempre espero o outro fazer. Sempre deixo para o outro fazer. E sabe o que eu esqueço? Que Deus, Ele me deu, porque Ele quer me usar. Ele quer te usar. É por isso que esse versículo é maravilhoso. Desperta o dom que há em ti. Não é desperta o dom que você vai ganhar. Meu Deus! Não é desperta o dom que você vai receber. Não. É desperta o dom que já está onde? Em você. Você já recebeu. Já está aqui. É por isso que em Tiago, capítulo 1 e o versículo 17, para nós entendermos, um versículo bem conhecido, Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Todo o dom perfeito vem da onde? De Deus. Ele vem do alto. Porque o nosso Deus, o que Ele não tem? Ele não tem sombra nem variação. Ele continua o mesmo, Ele é imutável. Então todo dom perfeito, ele vem de Deus. Quem que dá? O Senhor. Não existe nenhum dom que o Senhor não nos conceda. Não existe nenhum dom que não venha do Senhor sobre as nossas vidas. Porque foi Ele que nos formou. Foi Ele que te criou. Foi Ele que sabe da sua capacidade. Ele que sabe aonde você pode chegar. Mas muitas vezes nós não despertamos o dom que é em nós e achamos: não consigo, não posso, não vou alcançar. Mas entenda uma coisa, muitas vezes nós precisamos nos despertar. Mas aí fica uma pergunta para você responder para você mesmo. Será que eu quero despertar o dom em mim? E qual dom é esse? Vamos falar primeiro sobre os dons naturais ou talentos naturais. É aquilo que Deus nos dá quando nós nascemos. Os nossos dons naturais são nos dados quando nós nascemos. Ele nos dá, Ele está conosco. E esses dons naturais nunca vai ser tirado de nós. Porque foi Deus que nos deu quando nós nascemos. Desde o nosso nascimento até hoje. Esses são os naturais, ou seja, que nos acompanham. Somente para você entender um exemplo. Eu quero dar um exemplo aqui de voz. Cantar. Todos nós podemos cantar. Todas as pessoas podem aprender a cantar. Faz uma aula de canto, treina a voz. Ela vai cantar afinada, ela vai cantar no tom certo. Mas de repente chega alguém que não fez voz, aula de cântico, um treinou, que abre a boca, aquela voz maravilhosa. Isso é um dom natural, é um talento natural que a pessoa recebeu. Isso já está lá onde? Nasceu com a pessoa. Isso já nasceu com ela. Isso é o que? Da pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem, mas por que eu não podia ter nascido com aquela voz?
Deus não quis. Deus quis dar o quê? Para aquela pessoa. E sabe o que mais frustram as pessoas? É quando elas querem ter aquilo que Deus deu ao outro. Elas não conseguem exercer o seu papel com aquilo que ele tem. Eu posso cantar afinado? Posso. Posso cantar no ritmo? Também posso. Posso fazer tudo? Posso. O que eu não posso? Ter a voz da outra pessoa. Porque foi um dom que Deus deu para quem? Não, mas ela está desperdiçando, Deus desperdiçou. Não. Quem está desperdiçando é uma pessoa. Por isso que esse versículo desperta o dom que há. Mentira. Então quem está desperdiçando não foi Deus. Deus ele deu. Mas a pessoa prefere não despertar o dom que é nela. Ou seja, não usar, não cantar, não fazer. E muitas vezes o que as pessoas dizem, mas se eu tivesse aquela voz, todos nós podemos louvar. É só se dedicar, é só se esforçar, é só procurar aprender. Todos nós podemos aprender, mas tem algumas pessoas que elas nascem com alguns dons naturais, que são as suas facilidades. Aquilo que eu levo um ano para aprender, muitas vezes a pessoa aprende com um dia. É que nem louvor. Tem pessoas que ensaiam a semana inteira e quando vai cantar ainda erra o playback. Tem pessoas que só escuta, coloca aí e já canta. Isso é dar de quem? Deus já deu para ela, é da pessoa. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que temos. E essa é uma das grandes dificuldades do homem. Se contentar com aquilo que tem. Eu entendo, eu sei que Deus ele te deu algum dom natural sobre a sua vida. Tem alguma coisa que você faz melhor que as outras pessoas, ou faz igual às outras pessoas. Mas é que muitas vezes o homem ele fica tão preocupado com o que o outro tem, que esquece de exercer o que ele tem. Ele fica tão preocupado com o que o outro está fazendo, que ele esquece de exercer aquilo que ele tem para fazer. Aquilo que Deus deu para ele. E esses dons naturais, eles não são somente para aqueles que servem ao Senhor. É dado para todas as pessoas. E cada um faz com ele o que ele quer. Mas é que muitas vezes, Deus muitas vezes ele não cobra a pessoa com o que ele está fazendo com um dom natural. Mas tem algumas pessoas na igreja que se dá o jeito de cobrar o dele. Olha que ele está desperdiçando o talento dele, olha que ele está desperdiçando o dom dele. Não cabe a nós julgarmos ninguém. O que cabe a nós é orarmos por todas as pessoas. E cumprirmos esse versículo e orar, Senhor, desperta o dom que há nele. Senhor, desperta o dom que há nele. Orar, interceder. Então entenda que para você entender qual que é o outro dom natural que muitas vezes, tem vários aqui, mas não vai dar tempo de nós falarmos todos, vou falar apenas alguns para você entender, é a hospitalidade. É por isso que a Bíblia diz assim, que muitas vezes alguns hospedaram anjos, porque nasce com a pessoa. A hospitalidade, ela nasce com a pessoa. Tem pessoas que você quer ir na casa dela pela hospitalidade, como ela recebe. É por isso que isso é um dom natural. Tem pessoas que têm de tudo, mas não conseguem receber bem uma pessoa. E tem pessoa que não tem nada, mas consegue receber a pessoa. E a pessoa tem mais vontade de ir na casa daquele que não tem nada, do que na casa daquele que tem tudo. Mas por quê? É por causa da hospitalidade. Isso é um dom natural. Tem pessoas que conseguem recepcionar bem as pessoas, conseguem conversar com as pessoas, atender bem as pessoas. É algo que você fala assim, mas como que a pessoa consegue?
fazer desse jeito. Mas entenda que muitas vezes isso aqui é um dom que é natural. Que já vem com quem? Com a pessoa. É por isso que muitas vezes nós não podemos cobrar, né? Não, mas aquilo ali não recebe bem. Não, aquilo ali é tímido. Aquilo... Irmãos, cada pessoa é de um jeito. É por isso que na igreja vai ter pessoas de todos os jeitos. De repente, Deus ele coloca uma pessoa que recebe bem as pessoas na igreja. E de repente as outras não conseguem recepcionar bem, porque ela pode aprender até. Pode até aprender, fazer cursos, fazer oratória. Ela vai se aperfeiçoar um pouco, mas ela nunca vai conseguir fazer com a facilidade que a outra pessoa faz, com a espontaneidade. Mas por quê? Porque isso são chamados de dons naturais. Já está na pessoa. Na hora que ela vai exercer, ela exerce com facilidade. Ela é espontânea, as coisas acontecem. Ela consegue hospedar bem, recepcionar bem, atender bem, fazer as coisas bem. Por quê? Porque é algo que Deus já colocou sobre a vida dela. E aonde ela for, ela vai conseguir exercer isso. Por quê? Porque está nela. Mas sabe por que esse versículo diz: desperta o dom que há em ti? É porque eu fico mais preocupado em olhar o que as pessoas podem fazer do que descobrir o dom que há em mim, que eu possa fazer. Eu tenho certeza que Deus ele te deu um dom, te deu um talento, e você pode usar isso. E você pode se colocar e dizer: não, eu posso exercer, eu posso fazer, não, está em mim, eu vou colocar em prática. Comece a despertar o dom que é em ti, seja ele natural, traga ele para fazer o que é certo. Tem muitas pessoas que recebem, né, no seu nascimento os seus dons, os seus talentos, e usam, sabe para o quê? Para ludibriar, para enganar, para manipular. Tem pessoas que parecem que têm uma facilidade para enganar as pessoas, né, para convencer as pessoas do mal, para trapacear. É algo que Deus deu também, é um talento, mas ela está usando para o quê? Para o mal, em vez de usar para o bem. Ela escolheu não fazer o que é certo, ela escolheu fazer aquilo que é errado. É por isso que em Números 23, 9 diz assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria; falaria ele, não confirmaria. Ou seja, Deus ele dá, ele não se arrepende de ter dado, e nem ele vai voltar atrás para tirar. Não, mas a pessoa está usando para o mal. A pessoa escolhe o que ela vai querer fazer. Deus ele não interfere nas nossas escolhas. Ele não vai interferir na minha escolha, ele me deu. Mas eu posso, sabe o que fazer? Pegar tudo isso e trazer para fazer o que é certo. Eu posso pegar tudo isso, em vez de eu enganar pessoas, eu vou ajudar pessoas. Em vez de eu manipular pessoas para o mal, eu vou manipular pessoas para o bem. Eu vou usar este talento, esse dom natural que Deus me deu para fazer aquilo que é certo. Mas infelizmente tem pessoas que usam para o errado. Então o que eu quero que você entenda, que quando Deus está falando desperta o dom que há em ti, é que muitas vezes tem muita capacidade de Deus na minha vida e eu não me desperto a fazer, porque eu acho que eu sou incapaz. Eu quero te dizer nesta noite que você não é incapaz. Há um dom sobre a sua vida e você pode se despertar para exercer ele na presença do Senhor. Aleluia! Ninguém é incapaz neste mundo, porque Deus capacitou a cada um segundo a sua necessidade. Então você pode exercer.
preciso me sentir capaz de exercer. Eu tenho que trocar o sentimento de inferioridade. Eu tenho que trocar o sentimento de não posso, não consigo, para o sentimento, sabe qual é? Eu posso fazer. Eu não posso cantar que nem o irmão canta, mas eu posso cantar. Eu não posso pregar que nem o irmão prega, mas eu posso pregar. Eu não posso recepcionar que nem o irmão recepciona, mas eu posso recepcionar. Porque há uma capacidade de Deus em nós que nós podemos fazer. Tem alguém que tem facilidades, mas nós não somos incapazes. Sabe que o mal do ser humano muitas vezes, sabe qual é? Querer fazer igual as outras pessoas fazem. E sabe o que Deus pede de mim? Que eu dê o meu melhor. Mas eu não quero dar o meu melhor para Deus. Eu quero fazer igual a pessoa está fazendo. E quando eu não consigo, o que eu faço? Eu me decepciono, eu me frustro, eu me sinto incapaz. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Se você está dando o seu melhor, Deus está recebendo. É porque a pessoa tem um melhor diferente do seu. Porque é algo natural que vai acontecer na vida dela. Então não se sinta incapaz ou inferior. Se sinta capaz e diga, não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou despertar o dom que há em mim todos os dias. Porque eu quero agradar você. Sabe o que eu não entendo? Nós viemos aqui na igreja, o nosso culto é para quem? Para quem que você veio cultuar esta noite? Deus. E por que muitas vezes eu me preocupo em dar o melhor para as pessoas? Fico preocupado com o que as pessoas estão pensando, o que elas estão falando. O seu melhor, sabe para quem é? É para Deus. Desperta o seu dom que há em ti. Quando você despertar, sabe o que você vai fazer? Você não vai olhar para as pessoas. Você chegar no culto e vai dizer que hoje eu tenho um culto a entregar ao meu Deus. Eu tenho o melhor para dar para Ele, porque eu trouxe o melhor nessa noite. Esses são os dons naturais. É algo que está sobre a pessoa e ela precisa começar a exercer. Sabe o que nós precisamos fazer? Começar a se sentir capaz. Sabe por quê? Porque a minha e a sua capacidade não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Glória a Deus. É por isso que ele fala, desperta o dom que há em ti. Deus já te deu, então você é capaz de exercer. Você é capaz de fazer. Porque quem te deu foi o Senhor. Quem escolheu foi o Senhor. Mas quem pensa diferente sou eu. Então esses são os dons naturais. Todas as pessoas nascem com eles. E eu preciso muitas vezes, sabe, fazer o que? Trazer eles para fazer o que ser. Para fazer o bem. Então quando eu trago os meus dons naturais para a presença do Senhor, eu tenho algumas facilidades que algumas pessoas não têm. E tem algumas dificuldades que algumas pessoas não têm. Eu nunca vou conseguir fazer tudo de primeira. Eu nunca vou conseguir, fazer tudo do melhor. Sempre vai ter alguém que faz melhor que. Tem alguma coisa que eu vou fazer melhor que você. Mas tem alguma coisa que você vai fazer melhor. Eu preciso entender que isso é o quê? Algo que Deus deu para você e não deu para mim. E porque Ele não deu para mim, eu não sou inferior a você e nem você superior a mim. Nós somos iguais. O que aconteceu? Deus escolheu dar o talento e o dom para você. Ele escolheu dar o talento e outro dom para ele. E sabe o que nós precisamos fazer? Não é dividir, é unir. Quando eu vou no meu melhor, com o seu melhor, se você me menosprezar e sem eu te menosprezar, sabe o que acontece? Há uma unidade. E a igreja precisa disso. Cada um com o seu melhor, unidos para fazer o mesmo propósito.
qual é esse propósito? Ganhar almas para o reino de Cristo. Ter uma santificação e uma transformação. E o segundo dom que eu quero falar é sobre dons espirituais, que está relacionado lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e diante. Lá você vai ver sobre 9 dons espirituais. O que eles são? São diferentes dos nossos dons naturais, porque dons naturais é aquilo que eu consigo fazer. Mas os dons espirituais é aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não estudei para fazer, aquilo que eu não aprendi a fazer, mas em algum momento da minha vida o Espírito se manifesta em mim e eu consigo fazer algo sobrenatural. Ou seja, em algum momento eu oro por alguém e a pessoa recebe a cura. Isso é dom natural? Não. Isso é dom espiritual. Por quê? Porque foi uma manifestação do Espírito naquele momento e a pessoa conseguiu receber a cura. É algo sobrenatural. Então por isso que a Bíblia diz: se desperta o dom que há em ti. Porque muitas vezes Deus ele me chamou com os dons espirituais também. Ele colocou o dom, um dos 9 dons sobre a minha vida. E sabe o que Ele quer? Ele quer que eu comece a exercer na igreja. Ele quer que eu comece a colocar em prática diante das pessoas. Por quê? Porque Ele precisa me usar para fazer o sobrenatural. Por quê? Porque é a necessidade da igreja. Então os dons espirituais são aqueles que Deus ele coloca sobre a vida da pessoa. Sabe o que eu aprendo com os dons espirituais e com os dons naturais? Os dons naturais são me dados quando eu nasço, no meu nascimento fisicamente. Mas os meus dons espirituais, eles só começam a chegar sobre a minha vida quando o meu nascimento espiritual. Quando eu deixo o velho homem, deixo as velhas práticas, quando eu levanto a minha mão e aceito a Cristo como autor e consumador da minha fé. É por isso que Jesus ele diz para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Então quando eu renasço espiritualmente, eu tenho um novo nascimento, eu batizo nas águas, o que acontece? Aí Deus ele começa através do teu Espírito conceder alguns dons espirituais para a minha vida. Porque eu vou precisar deles para me promover? Não. Para me ganhar dinheiro? Não. Para me ajudar aqueles que precisam. Ou levar pessoas a Cristo. Trazer pessoas a Cristo. Porque a pessoa ela vem à igreja necessitando de uma palavra, de uma cura, de uma restauração, de uma libertação, de uma transformação. E quem que Deus vai usar para fazer isso? Deus vai usar aqueles que têm os dons espirituais. Discernimento de espírito. O inimigo vai tentar enganar todo mundo. Vai ter alguém aí que tem o dom de discernimento e fala: opa, aqui não. Está repreendido em nome de Jesus. Porque Deus deu a ele uma capacidade sobrenatural para ver o que ninguém vê, para entender o que ninguém entende, para ouvir o que ninguém escuta. Isso é algo sobrenatural que o Senhor ele colocou sobre quem? Sobre a vida daqueles que nasceram em Cristo Jesus. Sobre aqueles que realmente querem exercer o ministério na presença do Senhor. Querem ser usados por Deus.
Então ele se coloca à disposição de quem? Do Espírito. E ele diz: Senhor, se o Senhor quiser me usar hoje, pode me usar, eis-me aqui. Ele vai todos os dias querer despertar o dom que é dele. Irmão, mas o dom que há em você, ele não vai ser só desperto aqui na igreja. Ele pode se despertar na sua casa, no seu serviço, na fila do ônibus, na fila do açougue, na escola, na padaria, onde você estiver. Ali tem pessoas que precisam que você desperte o dom que há em você. É Deus, aleluia. Mas muitas pessoas recebem o dom do Espírito, mas querem usar ele somente na igreja. E muitas vezes sabemos que Deus quer te usar lá fora, para ganhar almas para Cristo, para falar com eles de Jesus, para dizer para eles: olha, pode deixar que eu vou orar por você e Deus ele vai curar a sua vida. Pode deixar que eu vou orar por você e Deus ele vai confortar o seu coração. Pode deixar que eu vou orar por você e Deus vai restaurar a sua família. Não, nós vamos estar orando. É despertar. Não, mas eu não fui chamado para isso. Quem falou? É você que está falando. Mas se Deus ele coloca as pessoas diante de você, é porque já há uma capacidade em você para fazer. Ah, não vou chamar o pastor, não vou chamar o obreiro, não. Eu sei uma irmã que ora aqui uma vez, vou chamar ela. Não. Quando desperta o dom que há em você, se a pessoa está diante de você, porque Deus falou assim: você é capaz de exercer, pode exercer. Mas é que muitas vezes, por causa do medo, é por isso que na continuação desse versículo diz assim: eu não tenho espírito de temor, de medo. É porque diante de alguma situação, eu quero sempre procurar alguém que é mais usado que eu para fazer aquilo, porque eu me sinto incapaz de fazer por causa do medo. Mas sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Se as pessoas estão indo até você, é porque a capacidade de Deus já está em você. Você tem que despertar o dom que está sobre a sua vida e falar: se está aqui, eu não preciso chamar ninguém. Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou fazer a minha parte, e algo sobrenatural vai acontecer. É porque muitas vezes sempre queremos procurar alguém. Ah, não, vou chamar o pastor. Ah, o pastor ora e vai acontecer. Não, vou chamar a missionária. Vou chamar o evangelista lá. Vou chamar esse e aquele. Não. Desperta o dom que é em você, porque Deus quer usar você naquela hora. É você que Ele quer te usar. É você que Ele capacitou. Mas muitas vezes você está com medo de orar e não acontecer, de falar e as pessoas não ouvirem. Deus não te deu espírito de temor, não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de ousadia. Aleluia. Aleluia. Espírito de ousadia, seja ousado. Seja ousado quando tiver até você. Faça, mas eu nunca fiz. Sempre vai ter a primeira vez. Não, mas eu nunca expulsei o demônio. Sempre vai ter a primeira vez. Sempre vai ter a primeira vez. Por quê? Porque o Senhor Ele quer nos usar. Mas sempre queremos transferir. Sempre queremos achar alguém que é mais usado que nós, porque nos sentimos incapazes e não vamos conseguir fazer. Não, mude esta visão. Desperte o dom que há em você e diga: eu vou fazer. Você precisa de oração? Eu vou orar. Você precisa de um conselho? Eu vou te aconselhar. Você precisa entender uma passagem bíblica? Não, eu vou. Vem aqui que vamos ler juntos, nós vamos aprender juntos. É porque muitas vezes queremos, não, espera aí que eu vou ligar para o pastor e ele vai poder fazer para você. Não que o pastor não faça, mas é que sabe que muitas vezes Deus Ele quer nos usar naquela hora no sobrenatural e nós queremos transferir para alguém. Porque muitas vezes aquilo que é para mim fazer, que Deus já me capacitou,
capacitou e por meio eu transfiro. Quem sabe vai fazer, mas não da mesma maneira que Deus ia me usar para fazer. Eu tenho certeza que aqui na igreja tem pessoas que têm os dons espirituais. Tem essa manifestação do Espírito sobre a sua vida. Mas por causa do medo e da timidez não faz. Deus te deu o espírito de ousadia, não foi de medo não. É Deus, aleluia! Seja ousado. Em nome de Jesus. É por isso que sabe a diferença quando eu vejo aqui sobre os dons espirituais, é a mesma coisa como os dons naturais. Os dons naturais tem pessoas que Deus deu uma sabedoria para fazer as coisas, mas tem medo de ir para frente. E tem outras pessoas que têm a mesma sabedoria e já estão lá longe, que não tem medo. E nos dons espirituais também. Existem 2 dons de profecia? Existe um. Existem 2 dons de cura? Existe um. O mesmo Espírito que usa aquela pessoa para profetizar para 50 pessoas, não usa aquela para profetizar para 1? Ou tem outro Espírito? Não mesmo? Aquele que usa para curar uma pessoa e aquele para curar 20, não é o mesmo Espírito? E por que isso acontece? É porque muitas vezes a pessoa ela tem ousadia. Ela se coloca para fazer, diz Deus me deu, então eu vou cumprir o meu ministério. Eu não vou ter medo. Porque aquele que profetiza para uma, ele não é muito criticado. Mas aquele que profetiza para 20, as críticas vêm. Aquele que arrasta a multidão, a crítica está atrás dele. Mas ele não tem medo, ele tem ousadia. E nos dons espirituais, é por isso que quando ele fala desperte o dom que é em ti, e ele, em seguida ele fala, não te dê espírito de temor, espírito de medo, mas espírito de fortaleza. Por quê? Porque o dom está em mim, e pelo medo eu não consigo exercer ele como eu devia exercer. Eu não consigo fazer ele como eu devia fazer. Eu não consigo ser ousado. Eu fico preocupado com o que as pessoas vão falar. Eu fico preocupado com isso, com aquilo outro. E não deixo Deus ele me usar. E não deixo Deus ele falar. Todas as pessoas que falam para você que estão doentes, você ora por ela para ser curada ou você receita um remédio? Não, tem para dor de cabeça, tem um dipirona, você toma, é rapidinho. Não é assim? Muitas vezes a pessoa está cheia de problema, de dificuldade. Você vai lá no CAP, você tem um psicólogo lá, você pode, um psiquiatra, ele pode te receitar, pode fazer alguma coisa com você. Sabe o que aconteceu com nós? Perdemos a nossa ousadia de dizer, senta aí, vamos conversar, Deus vai fazer o milagre. Aleluia! Perdemos a ousadia. Preferimos receitar, se não tem um médico bom lá que ele trata a gastrite, ó, vai nele. Aquele lá, ó, vai. Não que a medicina não pode fazer, pode. Mas se a pessoa está contando um problema para nós, e nós servimos um Deus que é vivo, que é poderoso, que manifesta os seus dons, é para quê? É porque Ele quer nos usar para mostrar para aquela pessoa que o Senhor ele ainda cura sobre esta terra. Que o Senhor ainda faz milagres sobre esta terra. Mas se eu não estou crendo nisso, quanto mais a pessoa. Então os dons eles foram deixados, mas muitas vezes o medo está nos impedindo de exercer. Porque quantas pessoas vêm até nós e falamos de médicos, falamos de cirurgias, falamos de remédios, falamos de psicólogo, falamos de psiquiatra, falamos de um monte de coisa. Mas sabe o que não falamos? De um Cristo que pode mudar toda a situação. De um Jesus que pode transformar tudo isso. E como que Ele vai transformar? Através dos seus dons espirituais.
me usando, te usando. Então desperta o dom que há em você. Quando vir até você, seja ousado. Seja ousado. Não perca a oportunidade. É porque muitas vezes o Senhor está dando uma oportunidade de falar de Cristo para a pessoa. Falamos de remédio. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de falar de Cristo. Falamos da crise. Falamos das dificuldades. Falamos que o mundo não tem jeito. O governo está isso, o governo está aquilo. Muitas vezes a pessoa vem com uma conversa que está difícil para ela. É uma oportunidade de você dizer para ela: olha, se você estiver com Cristo não há dificuldade. É porque muitas vezes não despertamos o dom que é em nós. Sabe por que a igreja primitiva antigamente ela crescia? Sabe por quê? Porque toda a oportunidade que eles tinham, eles falavam de Cristo. Toda a oportunidade que eles tinham era para falar de Cristo. Sabe, pessoa dizia: eu estou doente. O Senhor vai orar que vai receber a cura. As pessoas morriam como Dorcas morreu. Eles enterraram ela? Não, eles foram chamar Pedro. Pedro vai ressuscitar ela. Será que nós encontramos pessoas assim hoje? Não, ela morreu. Não, vamos esperar Pedro. Pedro está vindo aí. Não, Pedro vai orar para ela, vai ressuscitar. Não enterra ela, não. Isso é ser ousado. Então, quando Pedro chegou ali, ele não precisava de muita fé. Sabe por quê? Porque as pessoas já estavam com fé e com certeza. Não enterra, porque Pedro vai orar e ela vai ressuscitar. Não enterra. Eles acreditavam naquilo. O que nos falta hoje em dia é ousadia. O que nos falta é trazer pessoas para a igreja e dizer: o paralítico levado por 4 pessoas, ele ficou em casa? Ele era paralítico? Não. Aonde que ele foi? Aonde Jesus estava. E por que ele foi? Porque tinha 4 pessoas ousadas que falaram: não, você vai para a igreja, você está doente, você vai para a igreja, Jesus vai te curar lá. Você fala: você está com dor de cabeça, vem para a igreja, Jesus te cura. Não, estou doente, não dá, eu vou para o UPA. Não é assim? E eu vou contra a pessoa? Não, se ela não tem fé para vir na igreja, eu vou dizer, vou forçar a pessoa? Não. Aqueles 4 homens pegaram o paralítico, chegaram lá, não podiam entrar, descobriram o telhado, arrancaram as telhas e desceram diante de Jesus. Mas você vai ser curado hoje, é ousadia. Deus, aleluia. Deus, Ele quer nos usar nos dons para sermos ousados hoje. Mas muitas vezes, sabe o que fazemos? Não somos ousados. Deixa o Senhor te usar com ousadia. Não importa quem Ele vai colocar diante de você. Se é rico, se é pobre. Se tem classe social ou não tem. Se Ele está te contando alguma coisa, você olha para Ele e fala assim: não, o meu Jesus, Ele pode mudar toda essa situação. Eu tive um Deus que faz a diferença, que faz milagre. Muitas vezes pessoas vêm enfermas para nós muitas vezes não oramos. Então comece a ser ousado. Comece a despertar o dom que está em você, que são os dons espirituais que já foram colocados sobre a sua vida, que já foram colocados em você, para você se despertar e fazer, para que a igreja do Senhor ela venha crescer, para que a igreja do Senhor ela venha ser unida, traga a união, porque uma ora para ser curada, o outro que tem dom da palavra vai aconselhar. Então cada um vai fazer uma parte
com aquela vida, com aquela pessoa. Então nós precisamos começar a despertar estes dons que o Senhor nos dá. Precisamos colocar em prática. O Senhor me deu essa palavra, sabe por quê? Porque Ele quer que você desperte o seu dom. Ele me deu essa palavra, sabe por quê? Porque Ele quer te usar. Aleluia. Mas Ele quer que você não tenha medo, que você tenha ousadia. Pare de olhar para as pessoas, o que elas estão fazendo, e comece a fazer a sua parte. Comece a fazer aquilo que Deus te chamou. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Ele é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Comece realmente a fazer aquilo que Deus, Ele chamou a sua vida. Porque Ele te chamou para ser ousado cada vez mais na presença do Senhor. Aleluia. É por isso que os dons espirituais, eles servem para isso. Mas eu preciso me despertar. Você precisa se despertar. Você precisa se colocar na presença do Senhor e dizer: a partir de hoje eu vou exercer o dom que está sobre a minha vida. Eu não vou ter mais medo, eu não vou mais me esconder, mas eu vou me colocar a fazer. E sabe o que mais as pessoas fazem? Elas colocam desculpa: eu não faço por causa dele, eu não faço por causa daquele outro. Entenda que quando o dom está em mim, eu posso exercer ele em qualquer lugar, em qualquer momento, mas eu exerço. Aleluia. E o que Deus Ele quer que eu e você começamos a fazer é exercer este dom. É não ter medo. Pare de dar desculpa ou colocar a culpa: eu não faço por causa dele, eu não faço por causa daquele outro, eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo. Não, você não faz porque você está com medo, mas Deus te deu o espírito de ousadia. Aleluia. Comece a exercer, comece a fazer, porque o Senhor, Ele te chamou para fazer. Você pode fazer a diferença aonde você mora, aonde você vive, na igreja que você congrega, no bairro, na cidade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está sobre a sua vida. E ele quer se manifestar com poder e com autoridade sobre a sua vida. Então que cada vez mais você possa se despertar. Aleluia. Esses são os dons espirituais. Mas também tem os dons ministeriais, ou seja, aqueles que é usado no ministério, na igreja, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres, que está em Efésios 4:11. Esses são os dons ministeriais, ou seja, eles são usados para a organização da igreja. Meu Deus, isso é tremendo. Que eles são usados para exercer aonde? Na igreja. Parabéns. É por isso que é chamado de dons ministeriais, porque é o ministério que o Senhor te dá para você fazer o quê? O melhor para a obra do Senhor. E nós vemos que o primeiro que ele fala é o quê? É apóstolo. Ainda que alguns digam que este ministério ele acabou quando os 12 apóstolos morreram, mas eu creio que o Senhor ele tem este dom para exercer sobre a igreja até hoje. Em nome de Jesus. Por quê? Porque eles eram aqueles que estavam incumbidos da organização da igreja. Você me lê o livro de Atos, se acontecer algum problema, alguma dificuldade, para quem que eles levavam para resolver? Para os apóstolos. Se acontecia alguma coisa ali, quem que resolvia?
está para fazer. Ele foi enviado por Deus, convocado pelo Senhor, como ele fez com Paulo. Chamou ele, falou com ele face a face, deu a ele uma grande visão, dizendo: olha, eu quero que a partir de hoje você faça desse jeito. E aonde Paulo ia, ele abria uma igreja. Aonde Paulo ia, ele deixava um povo. Glória a Deus. Deus, aleluia. Porque ele exercia o seu apostolado. Eu entendo que o ministério de apóstolos são pessoas que têm facilidades para onde ele chegar, ele cativar pessoas e ganhar aquelas pessoas para Cristo. Aonde ele chega, ele consegue agrupar um povo, agrupar pessoas e consegue exercer o ministério sobre a vida daquelas pessoas. Aleluia. Os apóstolos eram assim. Aonde eles chegavam, eles foram enviados para fundar igrejas. É por isso que a Bíblia diz que a igreja primitiva ela foi fundada, sabe aonde? Através de apóstolos e profetas. Ela foi fundada através desses dois, apóstolos e profetas. A igreja primitiva. Então os dois andavam juntos. Entenda que esse profeta, esse ministério de profeta que fala aqui, é aquele que estava sempre junto com os apóstolos. Mas é aquele que sempre tinha uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus, algo de Deus para falar para as pessoas. Sempre algo para profetizar da parte de Deus. O ministério de profeta ele é algo maravilhoso. Porque a igreja precisa de revelações de Deus, de visões de Deus, de algo sobrenatural de Deus. E quem Deus vai usar? Os profetas. Então precisamos desses ministérios sobre a igreja. Mas hoje em dia, ninguém quer exercer o dom de apóstolo, que é o quê? Não, pode deixar que eu abrir um ponto de pregação, vou ganhar um povo ali. Ou de profeta, ou não, vou orar, Deus ele vai revelar, ele vai fazer. E qual que é o terceiro? O terceiro é evangelista. É aquele que não fica dentro da igreja pregando. É aquele que prega na rua, aquele que entrega folhetinho. Aquele que está sempre pronto a evangelizar as pessoas, seja ela quem for. Então exerça muitas vezes, desperta o dom que há em você. O dom que foi dado por Cristo. E o quarto, qual que é? O quarto é o pastor, que é pastorear. Aquele que vai apacentar o rebanho. Aquele que vai cuidar do rebanho. Aquele que vai liderar o rebanho. Aquele que vai ter paciência com as pessoas. Aquele que vai ter amor com as pessoas. Aquele que vai buscar aquela que está caída. É por isso que há uma diferença entre o ministério pastoral e o ministério evangelístico. O ministério pastoral é para cuidar daqueles que estão na presença. E o evangelista é para ganhar aqueles que estão lá fora. E trazer ele para o pastor cuidar. É por isso que cada um exerce o seu chamado, o seu ministério. Porque se o pastor ele for lá trazer, ele não cuida daqueles que estão. É por isso que ele precisa cuidar daqueles que estão. E os evangelistas despertarem o dom que há neles, para ir lá buscar lá fora e trazer para a igreja. É cada um exercendo que é a sua função. E tem o quinto, que é doutor ou mestre. Aquele que está sempre apto a ensinar. Aquele que tem uma sabedoria tremenda para ensinar. É por isso que é diferente, irmãos. Os dons, nós vamos, que não vai dar tempo de nós aprofundarmos mais sobre esses dons ministeriais, que a hora já se avança. Mas se você for entender os dons ministeriais,
Nem sempre o pastor ele vai ter uma sabedoria sobre-humana para ensinar as pessoas, porque ele foi chamado para pastorear. Mas de repente na igreja vai ter alguém que é mestre e o pastor passa para ele, quando tem que dar um estudo, dar um ensino para ele ensinar. Então entenda que muitas vezes cada um fica pelo seu chamado. Nem sempre ele vai poder dizer. Paulo ele era apóstolo, Paulo ele era profeta, Paulo ele era mestre, Paulo ele tinha os 5 dons ministerial para ele exercer sobre a vida dele. Mas nem sempre nós vamos ter isso. Quem sabe um vai ter o dom de pastorear somente, mas ele vai pastorear bem. É verdade. O outro vai ter o dom de ensinar, mas ele não vai ter o dom de pastorear, ele vai só ensinar. O outro vai ter o dom de evangelista. Tem pastor que tem o dom de pastor e tem o dom de evangelista. Ele ganha almas também e consegue pastorear. Mas tem um que vai ser só evangelista. Ele nunca vai chegar a ser pastor. Por quê? Porque ele não tem o dom. E ele consegue despertar o dom dele de evangelista fazendo. E sabe por que há esses dons espirituais? Para que haja uma unidade na igreja e não uma divisão. Esses 5 dons ministeriais, sabe por quê? É para unir a igreja, é que cada um entender o seu papel. Aquele que é evangelista não queira ser pastor, o pastor não queira ser evangelista, o mestre não queira ser pastor, ou o pastor não queira ser mestre. Cada um fica no seu chamado. E sabe o que acontece? A igreja se une. Se tem um culto ar livre, quem é que vai fazer? O evangelista, vai lá, você tem facilidade. É o seu chamado, não, mas é o pastor que precisa ir, ele precisa estar lá. Mas quem sabe ele não precisa fazer. Deus chamou quem para fazer para fora da igreja? Ganhar almas, o evangelista. Vamos fazer uma cruzada de ensino. Quem sabe não vai ser o pastor. Quem sabe na igreja tem alguém que tem o dom ministerial de mestre e doutor. Passa para ele. Ele vai poder exercer. Isso você não vai estar dividindo a igreja. Você vai estar unindo a igreja. Cada um no seu papel. Mas sabe por que isso não acontece hoje? É porque as pessoas não entendem os ministérios. De repente o pastor passa para um mestre e dá um estudo. Das pessoas já dizem, não, o pastor já não tem sabedoria. Verdade. Ai, Deus, como que nos faz? Ah, o pastor lá não sabe nada, já até passou para outro fazer. Porque ele não consegue fazer. Acontece um culto ali e fala, o pastor não te dá uma palavra. Passou para o evangelista fazer, olha lá. É porque as pessoas não entendem que os dons são para unir a igreja e não dividir. Mas o que acontece hoje é o que? É a divisão. Sabe por quê? Porque um quer tomar o lugar do outro. E cada um não quer cumprir o seu papel. Não quer despertar o dom que há em você. Então o que eu quero que você entenda nesta noite: desperta o dom que há em você e cumpra o seu chamado. Não queira o que é do outro. Faça o seu. E nem culpe alguém por aquilo que ele está fazendo. Se deu certo ou não deu. Porque cada um está cumprindo o seu chamado. Exercendo o seu ministério. É por isso que há variedades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, se o teu Espírito é o mesmo, o Espírito que habita em mim, a igreja tem que ter união, porque ninguém quer tomar o lugar do outro. Mas cada um quer exercer o seu papel e ajudar um ao outro. E a igreja se unir e não se dividir. Mas para isso acontecer, exerça o dom que há em você. Desperte esse dom para que o nome do Senhor ele seja glorificado em cada uma de nossas vidas.